Pensa só nessa cena. Um artista no auge do sucesso rasga um contrato milionário para assinar com a emissora concorrente. E aí, isso é o livre mercado em ação ou é uma sabotagem pura e simples? Bem no centro dessa treta tem uma lei brasileira super controversa, o artigo 608. Hoje, a gente vai fundo para desvendar essa tensão entre a liberdade de competir e o dever de respeitar os contratos que já existem. Bom, vamos lá, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a gente vai entender a base de tudo, qual a relação entre um contrato e quem não faz parte dele. Depois, a gente entra de cabeça no polêmico artigo 608 e na teoria do terceiro cúmplice. Daí, vamos ver como o STJC lidou com isso em casos famosos que acabaram criando uma nova regra do jogo. E para fechar, a gente vê o que tudo isso significa na prática. Então, vamos começar pelo começo, com um dos princípios mais clássicos do direito dos contratos. A regra clássica, que os advogados adoram chamar pelo nome em latim, res inter alios acta, é bem simples de entender. Ela diz que um contrato é como se fosse uma conversa particular. Só obriga quem está na mesa, participando do acordo. Quem está de fora, o terceiro, não tem absolutamente nada a ver com isso. Essa era a visão. O contrato era uma ilha, isolado de todo o resto. Só que é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque no mundo de hoje está tudo conectado. E se um concorrente, sabendo direitinho que existe um contrato de exclusividade, vai lá e oferece o dobro para o principal talento de uma empresa, causando a quebra do acordo? A visão clássica, essa da ilha, simplesmente não sabe o que fazer com esse tipo de problema. E é exatamente por isso que surge uma nova ideia, a da tutela externa do crédito. A visão moderna, que está lá no enunciado 21 das Jornadas de Direito Civil, diz o seguinte: olha, um contrato pode até ser privado, mas ele existe no mundo, ele é um fato social. E por ser um fato social, todo mundo de fora tem o dever de não interferir de má fé para acabar com ele. É como se o contrato ganhasse uma camada de proteção contra o mundo lá fora. Agora que a gente já entendeu a ideia geral, vamos olhar com uma lupa para a lei específica que causa toda essa discussão. Tá aí ele, o famoso artigo 608 do Código Civil. O texto é bem direto, né? Se alguém aliciar um prestador de serviço que tem um contrato por escrito e esse contrato for quebrado, o aliciador tem que pagar uma indenização já tabelada, o valor de 2 anos de salário do prestador. É uma pancada. E o cálculo é automático. Agora, olha que curioso, essa regra não nasceu do nada. Ela é, na verdade, uma versão um pouco mais leve do artigo 1235 do Código Civil Antigo, que era ainda mais pesado. Só que tem um paradoxo aqui. Enquanto a multa diminuiu, o alcance da lei explodiu. O que antes valia só para trabalhador do campo, hoje vale para todo o setor de serviços. Pensa aí, artistas, advogados, jogadores de futebol, executivos, tá todo mundo nesse barco. E a história por trás disso é ainda mais complicada. A raiz dessa lei não tem nada a ver com livre concorrência, pelo contrário. Tem a ver com controle. Ela veio de um decreto de 1879, criado logo depois da abolição da escravatura, para basicamente manter a mão de obra presa nas fazendas, dificultando que os trabalhadores fossem atrás de condições melhores. A lógica era tratar o trabalhador quase como uma propriedade do patrão. E aqui está o nó da questão. A gente tem uma regra com DNA lá do século XIX, pensada para um Brasil agrário, sendo usada hoje em dia. Ela bate de frente com tudo que a gente valoriza na economia moderna. A liberdade de ir e vir no trabalho, a livre iniciativa, a concorrência, que, no fim das contas, é bom para todo mundo, inclusive para os profissionais, que podem negociar salários e condições melhores. Ok, se a lei é tão problemática, como é que o direito lida com isso hoje? Bom, os tribunais e os estudiosos criaram uma base teórica bem mais sofisticada para analisar essa questão. Em vez de depender só desse artigo 608 meio fora de época, a discussão de hoje em dia se apoia em princípios muito mais amplos. Juristas como Luciano Penteado falam na função social do contrato. Outros, como a Paula Greco Bandeira, focam na boa-fé objetiva, que é um dever de lealdade que vai além das partes do contrato. E tem ainda quem defenda que induzir alguém a quebrar um contrato é simplesmente um ato ilícito, que gera o dever de indenizar. Todas essas ideias juntas formam o que a gente chama de teoria do terceiro cúmplice. Certo, teoria é muito bonito, mas e na prática, como isso funciona quando casos de milhões de reais envolvendo celebridades vão parar na mais alta corte do país para esse tipo de assunto, que é o STJ? Vamos analisar 2 casos que são icônicos. Primeiro, o do cantor Zeca Pagodinho. Resultado, a empresa que o contratou foi condenada. Segundo, o do apresentador Danilo Gentili. Resultado, a emissora que o contratou foi absolvida. A pergunta de $1 milhão é:
Por que os resultados foram totalmente opostos se as situações parecem tão parecidas? Vamos lembrar do caso do Zeca Pagodinho? Ele era a cara da cerveja Nova Shin. A campanha do Experimenta foi um sucesso absurdo. A imagem dele e a marca eram uma coisa só. E aí, no auge do sucesso, a Brahma vai lá e contrata o Zeca e ainda lança uma campanha onde ele dizia que tinha experimentado outra e gostado mais. A decisão do STJ, nesse caso, foi um tiro de precisão. O tribunal entendeu que a intenção da Brahma não era só ter o Zeca Pagodinho como garoto propaganda. O objetivo principal era destruir a estratégia de marketing da concorrente, jogar no lixo todo o investimento que ela tinha feito e confundir o consumidor. Foi uma atitude predatória, um ato claro de concorrência desleal. Agora vamos pular para o caso mais recente, do Danilo Gentili. Ele tinha um programa de sucesso na Band, o Agora é Tarde. Com o contrato rolando, o SBT foi lá e fez uma proposta melhor, não só para ele, mas para a equipe inteira. Eles toparam, se mudaram e criaram um programa bem parecido na nova emissora. E aqui vem a grande virada de chave. O STJ disse que a atitude do SBT foi diferente. Fazer uma oferta melhor para um profissional talentoso não é ilegal. Na verdade, isso é a essência de um mercado competitivo e aquecido, como o da televisão. Para ter responsabilidade, a Band teria que provar que a intenção do SBT era maliciosa, predatória, que o objetivo era sabotar a concorrente, e não só contratar um nome de peso. Então, qual é a grande lição que a gente tira dessas duas decisões? Elas parecem opostas, mas na verdade, elas se completam. Na prática, o STJ criou uma nova regra para a gente ler aquela lei antiga. A gente pode resumir a lógica do STJ em 3 passos simples. Passo 1, disputar talentos no mercado é permitido, é do jogo. Passo 2, quem quebra o contrato é o profissional. Então, é ele que tem que arcar com as consequências que estão no contrato, tipo pagar a multa rescisória. E o passo 3, que é o mais importante, o novo contratante só entra nessa história e paga aquela indenização do artigo 608 se ficar provado que ele agiu de má fé, com a intenção de prejudicar. A simples contratação não é suficiente. Ok, tudo isso é bem interessante, mas na prática, no mundo real, o que isso muda para quem contrata e para quem é contratado? Na prática, a posição do STJ moderniza o mercado, dá mais liberdade para os profissionais irem atrás do que é melhor para a carreira deles. E para as empresas, o recado é bem claro. Não dá para confiar numa lei antiga que quase nunca é aplicada. A proteção tem que vir de bons contratos com multas rescisórias bem definidas. O foco da briga mudou. A pergunta não é mais, você contratou alguém que já tinha contrato? Mas sim, como foi essa competição? Foi leal ou foi para quebrar o concorrente? O STJ, na prática, deu um novo significado para a palavra aliciar. Agora ela significa sabotar. E tudo isso nos leva a uma provocação final. Uma lei que nasceu para controlar trabalhador no século XIX e que hoje a nossa corte mais alta só aplica em casos raríssimos de sabotagem, será que ela ainda faz algum sentido? Ou será que o STJ fez o melhor que podia para modernizar a lei, mas a solução definitiva seria o Congresso ir lá e simplesmente apagar esse dinossauro jurídico da nossa legislação de uma vez por todas? Fica aí a pergunta para a gente pensar. E com isso, a gente fecha essa análise do artigo 608, vendo como a Justiça conseguiu adaptar uma lei do século XIX para os problemas do século XXI. Se essa explicação ajudou a clarear as coisas, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Até a próxima!